A visão que Deus tem do tempo e das épocas é totalmente diferente da nossa. A visão de Deus é verticalizada. A nossa visão é horizontalizada. A gente só vê aquilo que está na frente dos nossos olhos e não consegue enxergar o que está do outro lado. Então é por isso que nós vamos vivendo nesse tempo cronológico para que as coisas sejam descortinadas diante dos nossos olhos. Deus não. Deus está acima de todas as coisas. A visão de Deus é sempre verticalizada. Então ele vê o começo, aliás, ele vê antes do começo. Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, João diz, no princípio era Deus. Então, no princípio, Deus já estava. Então Deus vê antes do princípio e vê depois do fim. Ele não só vê, mas ele também tem o controle de todas as coisas. E por isso ele é Deus. E por isso nós também temos todas as razões para confiar nele e no seu controle dos tempos e épocas. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical, currículo dos jovens. Estamos finalizando o terceiro trimestre de 2024. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 13, do dia 29 de setembro de 2024. Estamos estudamos durante todo esse trimestre sobre Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Aprendemos diversas coisas. Na aula passada, estudamos um assunto extremamente escatológico. E na aula de hoje, vamos estudar sobre o fim de todas as coisas. Este é o título da nossa lição de hoje, o fim de todas as coisas. O texto principal da nossa lição está em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. O resumo da lição nos diz o seguinte: Deus é soberano, Deus é o soberano da história, e no final de todas as coisas trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. Ou seja, Deus tem o controle, Deus está agindo, Ele é o Senhor, Ele é soberano. O que é a soberania de Deus na história? Deus faz sem pedir opinião para ninguém. O que é o poder de Deus, né? Deus é poderoso, ele faz aquilo que ele quiser, mas além de ser poderoso, ele é soberano. Eu acho magnífico o poder de Deus, sabe? Eu acho magnífico esse ser poderoso que Deus é. Mas para mim, mais magnífica é a sabedoria ou a soberania, porque a soberania nos faz entender que Deus faz aquilo que ele quer, sem pedir a opinião de ninguém e sem prestar satisfação para ninguém. Só Deus é assim. Só Deus é totalmente soberano. Muitos homens já se acharam soberanos e perderam a soberania, mas Deus não. Deus é verdadeiramente soberano. Muito bem, o texto bíblico da nossa lição está em Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13, que nos diz o seguinte: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra,
e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, uma banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios perecerão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte e no fim dos teus dias. Quando nós lemos esse texto, a gente precisa compreender algumas coisas. Uma delas é que Daniel aqui já estava chegando no fim dos seus dias. Daniel não era aquele jovem na Babilônia, já era um senhor, já tinha passado por muita coisa, experimentado muita coisa. E agora o Senhor lhe dava revelação das coisas que iriam acontecer no tempo do fim. Então, o Senhor está mostrando para Daniel, alertando a Daniel que o fim estava chegando. Mas não era aqui para Daniel começar a tentar predeterminar quanto tempo faltava, qual era a data certa que isso podia acabar. Importante, muito importante, para nós compreendermos este texto é o último versículo que lemos aqui da leitura do texto bíblico. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Confiar em Deus, ir até o fim, suportar as provações que forem necessárias e estar pronto para o arrebatamento da igreja, para nós que estamos aqui agora, neste momento. Isso é muito relevante para a nossa vida cristã. Primeiro ponto da nossa lição: preparando-se para receber a mensagem do céu. Primeiro parágrafo: a aflição de Daniel. O nosso comentarista deixa claro para nós aqui que a razão do seu abatimento, da sua aflição, né, tinha a ver com possivelmente a interrupção da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém naquela ocasião. Ou seja, o povo havia voltado para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade e tinham interrompido, tinham parado. Em vez de reclamar da situação ou murmurar contra Deus, Daniel, entrou em vigília e jejum durante 3 semanas. Daniel não foi resmungar, murmurar. Daniel não foi ficar apontando o erro, apontando o pecado, porque eu sempre digo que saber os erros, todos nós já sabemos, mas qual é a atitude que nós tomamos diante disso? Qual é o comportamento que nós resolvemos ter diante de tudo isso? Nós precisamos realmente tomar uma atitude, ter um comportamento diferente, fazer como Daniel, que era um profeta de lágrimas. Perceba que Daniel foi para o cativeiro sem dever, foi por causa do pecado do seu povo,
permaneceu fiel no cativeiro e nós estudamos esse trimestre todinho justamente sobre essa fidelidade de Daniel, que nós aprendemos com essa fidelidade. Ele permaneceu fiel no cativeiro e ele foi até o fim. É muito importante entendermos isso e trilharmos também essa caminhada. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o ser celestial. O ser celestial. Em resposta à sua busca, um ser celestial cheio de resplendor se apresenta a Daniel. Ou seja, Daniel estava buscando aquilo que agradava a Deus. E Deus permite um anjo. Assim como estudamos na aula passada, não adoramos a anjos, mas eles são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então Deus envia um anjo, permite um anjo aproximar-se de Daniel e trazer uma mensagem para Daniel. Para muitos exegetas bíblicos, isso seria uma teofania, ou seja, a manifestação. O que é uma teofania? É a manifestação do próprio Filho de Deus. Nós falamos que é uma prefiguração de Cristo no Antigo Testamento. Deus aparece ali e existem algumas situações de teofania no Antigo Testamento. O anjo que lutou com Jacó, tudo indica que era uma teofania. O anjo que foi à casa de Abraão, tudo indica que era uma teofania. Enfim, ao que tudo indica, este aspecto aqui, este anjo que aparece aqui, era também uma teofania. Terceiro parágrafo. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. As batalhas nas regiões celestes. Daniel é informado de que
A mensagem de sua resposta à sua oração foi resistida pelo príncipe do reino da Pérsia, que é uma alusão que a Bíblia faz ao próprio Satanás. Ou seja, nesta situação, na situação da lição da semana passada, nós falamos que Daniel orou e o próprio Daniel fala que, estando ele ainda falando, ele recebeu a resposta. Aqui não. Aqui Daniel estava orando, a resposta saiu em sua direção, mas houve batalha nos céus, batalha nas regiões celestiais. Nós precisamos entender, irmãos, que existe um estudo bem específico sobre isso, né? Demonologia, que fala sobre os principados, sobre as potestades, e os principados são demônios que dominam territórios, as potestades são demônios que dominam as regiões celestes, os ares. E esse mundo espiritual, gente, é mais ativo do que a gente pensa. Mais ativo do que a gente pensa. É claro que a gente não precisa ter medo, porque maior é o que está conosco. Mas o mundo espiritual é muito ativo. Foi somente após a ajuda do arcanjo Miguel na batalha espiritual que a resposta chegou. Eu quero deixar claro que esse texto aqui nos ensina um princípio. Se os anjos, que têm poder concedido diretamente por Deus para missões específicas, precisam de uma ajuda para vencer uma batalha, imagine cada um de nós. Imagine cada um de nós. Nós precisamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que nos dê amigos de oração que nos ajudam. Na nossa igreja, aqui em Everett, nos Estados Unidos, eu tenho aqui um companheiraço de oração, que é o pastor Daniel Xavier, um homem de Deus, um homem que tem uma cabeça fenomenal, guarda um monte de coisa bíblica. Eu falo, pastor Daniel, eu não tenho essa cabeça que o senhor tem, não. E um homem de oração, um verdadeiro companheiro de oração. Fica evidente aqui também para nós, que o que acontece na Terra tem implicação nas regiões celestes. Como eu disse, o mundo espiritual é mais ativo do que nós pensamos. Na verdade, nós não somos seres humanos vivendo uma espiritualidade. Ou não somos seres humanos vivendo uma espiritualidade. Somos seres espirituais vivendo uma vida humana. E isso deve ser algo muito nítido na nossa mente, para que nós possamos verdadeiramente viver a vontade de Deus para a nossa vida. Segundo ponto da nossa lição, a revelação do futuro. Primeiro parágrafo, uma visão do futuro. Por que Deus pode revelar o futuro? Porque Deus já está lá. Deus já está lá. Isso é lindo, né? Deus sabe o que vai sair no jornal de amanhã. Nós já falamos isso aqui durante esse trimestre. Deus, aliás, falamos isso durante esse trimestre, mas na lição dos adultos. Deus está lá no futuro. Essa perspectiva do futuro, deixa eu marcar aqui, essa perspectiva do futuro se estende não apenas aos anos imediatamente posteriores, mas até ao fim do mundo. Deus não sabe só o que vai acontecer amanhã. Deus sabe o que vai acontecer no fim. Isso é a presciência. Nós precisamos entender, e as pessoas fazem uma confusão muito grande. Presciência não tem nada a ver com predestinação. A predestinação é bíblica, sabia? Não a predestinação fatalista, que Deus fez uns para a salvação e outros para a perdição. Mas a predestinação é bíblica. Quando o Senhor, lá no Antigo Testamento, fala com Israel, te proponho a bênção e a maldição, te proponho a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. O Senhor está predeterminando, ou seja, de acordo com a sua escolha, você terá um destino já predeterminado. Então, a predestinação é bíblica. E Deus tem uma visão do futuro, não só dos fatos imediatos, como também dos fatos remotos. Deus já vê o tempo inteiro, o seu início, o seu meio e o seu fim. Segundo parágrafo do segundo ponto, o futuro imediato. Então, no capítulo 11, Deus revela os eventos que estavam para acontecer no futuro imediato de Israel. Por que Deus revela?
para nós ficarmos tranquilos, ficarmos de boa e não nos preocuparmos com nada, não. Deus nos revela para fortalecer a nossa fé, para nos manter de pé, para nos fazer compreender que Ele está verdadeiramente no controle de todas as coisas. Ainda no segundo parágrafo deste segundo ponto, o nosso escritor escreveu aqui, nos propôs que, em razão da riqueza dos detalhes proféticos, muitos chegaram a questionar a data do livro de Daniel, como se tivesse sido escrito posteriormente aos fatos históricos. Quando a gente estuda bibliologia, e esta foi a segunda disciplina que eu lecionei há 20 anos atrás no curso teológico, bibliologia, nós aprendemos que os livros que estão na nossa Bíblia, eles passaram por um processo canônico. O que foi um processo canônico? Foi um processo no qual os livros da Bíblia foram submetidos a fim de verificar a sua autenticidade. Então, eles passaram por um processo canônico. E o livro de Daniel, quando passou pelo processo canônico, muitos começaram a dizer, não, isso aqui foi um acréscimo, isso aqui são descrições de fatos que aconteceram e essas descrições foram acrescidas neste livro depois dos fatos acontecidos. Isso não é verdade. Aqui está uma prova de que Deus é o autor da Bíblia. Daniel está escrevendo, mas quem está revelando é Deus. Quem está falando é Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o futuro remoto. Então falamos aqui de um futuro imediato, mas Deus revela a Daniel também um futuro remoto. Então, do versículo 36 em diante, temos um futuro remoto de Israel, o tempo de angústia de Jacó. É o tempo que iria acontecer. Deus revela as coisas que vão acontecer logo ali, mas Deus revela as coisas que vão acontecer no futuro. São coisas que ainda vão acontecer. Tem oráculos proféticos de Daniel para o povo de Israel que ainda não aconteceram e que vão acontecer somente na grande tribulação e alguns no final da grande tribulação. E aí o nosso escritor nos propõe que o fato é que a promessa, a passagem mostra um quadro profético do futuro anticristo e sua atuação especificamente contra o povo escolhido de Deus. Ou seja, Deus não fará nada que não alertará os seus escolhidos. A Bíblia já está dizendo que vai acontecer. Na verdade, irmãos, quando nós olhamos para os fatos mundiais que estão acontecendo hoje, se a gente tiver um pouquinho de conhecimento bíblico, a gente vai perceber que é o que Deus realmente disse que aconteceria. E isso é muito importante para que a gente continue confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Terceiro e último ponto da nossa lição. O Amargedon e as últimas coisas. Primeiro parágrafo, a batalha final. A batalha final. E no finalzinho do primeiro parágrafo, o nosso escritor, ele nos propõe que essa batalha, que é a batalha do Amargedon, que nós já falamos um pouquinho dela aqui, ó, essa batalha, deixa eu grifar tudo isso aqui, porque eu quero destacar toda essa parte, fica mais fácil. Então, essa batalha, sem precedentes na história, será um enfrentamento bélico espiritual. Ó, é bélico, é uma guerra, mas espiritual, que se dará na derradeira etapa da 70ª semana de Daniel. Terá como palco as montanhas do Megido. Israel não terá condições de vencer pelas armas humanas. Nós já fizemos aqui, na aula passada, né, a leitura de Isaías 64, ó, se fendesse os céus e descesse, enfim, o povo de Israel clamando ao Senhor, Isaías 64, e será uma guerra mundial. O anticristo vai estar oprimindo Israel a ponto de exterminar Israel, de varrer Israel da face da terra, e Jesus vai descer para guerrear em favor do seu povo. Eles vão reconhecer o Senhor como Messias, como Salvador, e serão livres naquele tempo. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o livramento divino. É a última, realmente a última frase que eu acabei de dizer. O livramento divino. Deus dará
livramento, vou marcar, Deus dará livramento ao seu povo quando ele reconhecer que Jesus é o Messias. O Senhor à frente do exército celestial em cavalos brancos, lê depois Apocalipse 19, tá aqui, ó, inclusive na referência, não é? O Senhor à frente do seu exército celestial em cavalos brancos vencerá o anticristo e o falso profeta e os lançará no lago de fogo. Os exércitos inimigos serão destruídos. Deus vai fazer isso. Isso aqui, irmãos, é algo que vai acontecer. A igreja vai participar dessa batalha, mas porque ela vem montando cavalos brancos também para guerrear contra o anticristo juntamente com o Senhor Jesus. Mas a igreja não estará mais na terra nesse momento. Terceiro parágrafo, a ressurreição dos mortos. A declaração do verso 2 do capítulo 12 refere-se à ressurreição dos justos e dos injustos. Ressurreição dos justos e dos injustos. Uns ressuscitarão no arrebatamento da igreja, os salvos, e os que não forem salvos ressuscitarão no final da grande tribulação para o grande trono branco. É o que o texto fala. Uns para a vida e outros para a morte e vergonha eterna. Mas todos ressuscitarão e todos comparecerão diante do Senhor. Quarto parágrafo deste terceiro ponto e último ponto da lição. Concluindo, a missão profética. Em suas palavras finais, o mensageiro celestial diz para Daniel cerrar as palavras e selar o livro até o fim do tempo. Para os costumes da época, selar um livro era a forma de dar credibilidade pública, uma garantia da sua veracidade. Então o anjo está falando com Daniel, Daniel, isso aqui é algo que tem credibilidade, é algo que tem uma garantia dada pelo próprio Deus. E por fim, podemos não saber de certo, ao certo, o tempo exato de cada ocorrência futura, mas podemos confiar no Senhor. Por isso, é bem-aventurado aquele que espera, pois descansará. Como nós falamos aqui no início da nossa aula, texto bíblico que nós lemos aqui, as palavras do Senhor para Daniel são: e tu, Daniel, vai até o fim. Não desistamos, persistamos, insistamos, porque o Senhor está conosco e Ele nos dará vitória se formos realmente até o fim. Foi um prazer ter você conosco nesse trimestre. É uma alegria, eu gosto sempre de dizer essa frase, é um sinal de prestígio para nós, a sua audiência aqui conosco na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus e na semana que vem vamos iniciar um novo trimestre para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos bendizer e adorar o nome do Senhor. Venha conosco, continue conosco nessa trilha, nessa jornada da Escola Bíblica Dominical aqui na Academia de Pregadores. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva da Academia de Pregadores e até a semana que vem em nome de Jesus.